Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para esclarecer algo que é bastante simples, mas que é um erro que corriqueiramente eu vejo aí pelas redes sociais. Como vocês sabem, eu não sou da área da língua portuguesa, né? Eu não academicamente. Claro, como morador e como nativo do Brasil, eu falo o português, mas essa não é a minha área. A minha graduação é em filosofia pela Universidade Federal do Piauí e eu sou também mestre em filosofia também pela Universidade Federal do Piauí. Mas o que eu quero esclarecer aqui hoje diz respeito à língua portuguesa. Eu sou capoeirista já há muito tempo, desde os 8 anos de idade que eu treino capoeira. E existe uma hierarquia na capoeira. A gente começa ali como um iniciante, aí aquela corda que não tem cor nenhuma nela é a primeira que a gente utiliza, que é a corda, a gente chama de corda crua, certo? E aí, dependendo do grupo, a segunda, terceira, quarta, quinta, até a primeira corda mesmo pode ser de uma cor diferente. E não é a mesma graduação em todos os grupos de capoeira, ou seja, não é a mesma graduação. Cada grupo de capoeira tem o seu sistema de graduação com cores diferentes. Por exemplo, em alguns grupos a corda verde é a primeira corda. Em outros grupos já é uma corda de instrutor, que já é um grau bem mais elevado. Mas qual é a dúvida da qual eu quero tratar aqui hoje? Pois bem, nas patentes mais altas ou nas graduações mais altas na capoeira, nós temos aí a corda de contramestre, que em alguns grupos é marrom vermelho, em outros grupos ela é marrom e branca. No meu grupo, por exemplo, é marrom e branca. E temos a corda de mestre, que em alguns grupos ela é vermelha e em outros ela é branca. Ou até mesmo tem grupo que tem as duas cordas, as duas cores, se referindo à mestria. Mas a corda vermelha para um mestre mais jovem, ainda com muito vigor, e a corda branca para um mestre já mais experiente. No meu grupo não tem a corda vermelha, por exemplo, nós só temos a corda branca de mestre, né? Corda branca e pronto, não tem mais grau, não tem mais evolução na corda, né? No sistema de graduação. A dúvida diz respeito à questão do contramestre. Muitos, ao escrever a palavra contramestre, eu vejo muito nas redes sociais, como disse aqui no início do vídeo, eles escrevem contra mestre. Ou seja, escreve a palavra contra e depois escreve separada a palavra mestre. E alguns escrevem contra e separam com o hífen e depois colocam mestre. Desse jeito, está errado. Os capoeiristas baianos, eles adotaram o termo contramestre da marinha mercante. Ou seja, muitos trabalhavam ali no porto, né, no cais da Bahia, e na marinha existe na marinha mercante, existe uma graduação que o principal, por exemplo, do navio é o comandante. Depois dele vem um cargo que se chama de imediato. E o imediato, ele é subordinado ao comandante. O comandante, ele é a autoridade máxima ali na marinha mercante. O contramestre, ele fica já bem um pouco mais abaixo desses dois. E entre o contramestre e esses dois que eu falei, o comandante e o imediato, nós temos o mestre. Ou seja, o mestre, ele é subordinado ao imediato e ao comandante. O contramestre, ele é auxiliar do mestre, ou seja, os dois são subordinados ao comandante. Contramestre é uma palavra que deve ser escrita junta, porque quando ela é escrita junta, ela tem um significado de auxiliar. Mas quando ela é escrita separada, ou com um espaço, ou separada por um hífen, ela já não tem mais o sentido de auxiliar. De ser contrário, de fazer oposição, de ser o inverso, o contrário, né? Então, o contra hífen mestre ou contra espaço mestre é aquele que é o contrário do mestre, é aquele que se opõe ao mestre, é aquele que não concorda com o mestre. O contramestre junto, né? A palavra contramestre escrita junta, ela significa auxiliar do mestre. Então, meu colega, você que é contramestre, escreva contramestre junto e não contramestre separado. Afinal de contas, você na qualidade de contramestre, você é auxiliar do mestre ou você é contra o seu mestre?